Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigada. Então, segunda parte da reunião de quarta-feira à tarde, item 48. Doutora Andréa. Item 48, embargos. Embargos de declaração interposto pela Fazenda Nacional, em face da decisão proferida no acórdão que eu cito aqui dessa turma, em sessão de julgamento realizada no dia 8/10/2020, que julgou procedente o recurso voluntário conforme ementa que eu destaco aqui. A ementa diz: o responsável tributário não estava obrigado a proceder à retenção de 11% sobre os valores das notas fiscais de serviços prestados pela COPEMP, por força de decisão judicial, lançamento indevido. Só para contextualizar aqui, essa COPEMP, ela tinha uma decisão liminar, certo? Para não se submeter a essa retenção de 11% nas notas fiscais por ela emitidas. Então, ela não fazia nenhum destaque desses 11%. Quem contratava os serviços dela, como a recorrente, pagava para ela o valor total da fatura, né, sem essa retenção de 11%, tá? Aduz à Fazenda Nacional que o auto de infração foi julgado improcedente, sob o fundamento de que, à época, existia liminar concedida em sede de mandado de segurança, autorizando que a contribuinte não procedesse à retenção de 11% sobre os valores das notas fiscais de serviços prestados pela COPEMP, e que referida liminar foi cassada. Dessa forma, entende que ocorreu omissão no julgado, eis que não foi analisada a questão da retroatividade dos efeitos, em face da cassação da liminar. Haja vista que a súmula 405 do STF preconiza que, denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Em parte de admissibilidade, a presidente entendeu por demonstrada a omissão e veio para julgamento. Então, no voto, conheço dos embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, conforme visto, a admissibilidade dos embargos foi acatada tendo em vista a omissão alegada, em face da não consideração no acordo embargado, das razões de seu convencimento de analisar os efeitos da cassação da liminar concedida no mandado de segurança. No que tange à falta de retenção de 11% sobre as notas fiscais de serviços, na qualidade de tomadora dos serviços prestados por uma cooperativa, de acordo com o já asseverado no acordo embargado, quando da consolidação do lançamento em 30/7/2001, estava vigente decisão judicial que autorizava a prestadora do serviço a não cumprir o disposto na ordem de serviço número 203, de 29 de janeiro de 99, deixando de destacar em suas faturas a quantia de 11% referente à contribuição previdenciária, não podendo a autoridade promover qualquer sanção referentemente a esse ato, quer das impetrantes, quer de terceiros. O entendimento do colegiado, por unanimidade de votos, foi de que a obrigação tributária da recorrente no período de 2 de 99 a 2 de 2000, como substituta tributária, foi eligida pela decisão judicial acerca da retenção de 11% a título de contribuição previdenciária nas notas fiscais, autorizando a impetrante, que era a COPEMP, de não fazer o destaque do respectivo valor nas faturas emitidas e que impedia, inclusive, qualquer sanção a este ato das impetrantes ou de terceiros. As razões dos julgados estão devidamente expostas no voto do acordo embargado da seguinte forma, eu cito aqui. Com relação à análise dos efeitos da cassação da liminar, aduzida pelo embargante, há de se esclarecer que, sem dúvida, a denegação da segurança traz como efeito a cassação da liminar, e por esse motivo que não mais poderiam ser emitidas notas fiscais de serviço por parte da contratada sem o destaque dos 11%, e da mesma forma, caso contratasse a COPEMP, não poderia a hora recorrente não, a embargada, né? Sim, a hora recorrente, deixar de fazer a retenção e o recolhimento dos 11% destacados nas notas fiscais, nas notas fiscais. Esses são os efeitos da liminar cassada com relação à empresa contratante que não participou diretamente da relação processual do mandamos, no entanto, foi atingida na medida em que restou impedida de efetuar a retenção
conforme sobejamente já ressaltado. Há de se esclarecer que o mandado de segurança não foi interposto pela recorrente, a então recorrente, né? A decisão liminar, que perdurou até 2009, atingiu a recorrente na medida em que, ao deferir o pleito das impetrantes de não serem obrigadas à retenção de 11% nas faturas que emitirem, autorizou as impetrantes a não cumprirem o disposto na ordem de serviço 203 de 99, deixando de destacar em suas faturas a quantia de 11% referente às contribuições previdenciárias, determinando inclusive a proibição da autoridade de promover qualquer sanção referente a esse respeito. A partir dessa decisão proferida, constata-se de forma clara que a figura do substituto tributário foi interrompida, tendo em vista a decisão judicial, concedida a pedido da empresa substituída, sem que a recorrente pudesse ser responsabilizada pela revogação de uma decisão liminar em um processo que sequer deu causa. Nesse sentido, é a decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em que firmou o convencimento de que, apesar da súmula 405 do STF, que foi na sessão plenária de 1 de 6 de 1964, em algumas hipóteses, especialmente naquelas em que a concessão da liminar gera situações caracterizadas como definitivas, não há como retornar ao status quo anterior de forma absoluta, por impossibilidade fática da situação específica no caso em exame. Eu cito aqui alguns trechos e o que está grifado diz exatamente o seguinte, que a controvérsia relativa aos trechos da decisão do STJ, a controvérsia relativa aos efeitos da revogação da liminar concedida em mandado de segurança, que durante sua vigência afastou a obrigação do substituto tributário de recolher o ICMS referente às operações realizadas com a revendedora substituída, a qual obteve o provimento de urgência, discute-se a possibilidade de se exigir do substituto tributário o pagamento do ICMS que não foi recolhido pelo regime de substituição, em obediência à decisão judicial liminar que reconheceu o direito do substituto de não recolher o tributo sob essa sistemática, e que foi posteriormente revogada. Se diz que, nos termos da súmula 405 do STF, a revogação da liminar concedida em mandado de segurança produz efeitos ex tunc. Entretanto, em algumas hipóteses, especialmente naquelas em que a concessão da liminar gera situações caracterizadas como definitivas, seus efeitos devem ser preservados, justamente em razão de fugir à decisão interlocutória a uma natureza cautelar, concedendo tutela de cunho satisfativo. No caso concreto, o provimento jurisdicional requerido liminarmente pela substituída acabou por antecipar os efeitos da sentença final na medida em que permitiu que ela realizasse o recolhimento do ICMS sem se sujeitar ao regime de substituição tributária. Retornou-se para aquela contribuinte, em especial o regime normal de recolhimento do ICMS, previsto nos artigos tais da Lei Complementar tal, segundo a qual a responsabilidade pelo pagamento é da empresa que realiza a revenda. Aí aqui tem o restante do voto do ministro relator, destaca o seguinte trecho que expõe a razão dos efeitos da cassação da liminar em mandado de segurança. Nesse sentido, tendo a decisão judicial afastada da ficção jurídica que permitia ao fisco a exigência do ICMS do substituto tributário, a cassação da liminar não pode produzir efeitos ex tunc, sob pena de se possibilitar o locupletamento do contribuinte beneficiado por tal decisão, especialmente se considerarmos que o substituto tributário não atuou como parte nem como interessado no mandado de segurança. Aí cita aqui também o artigo 128 do CTN, que, segundo esse artigo, o responsável tributário não é equiparado ao contribuinte, mas é aquele que, embora não tenha relação direta com o fato gerador, possui algum vínculo com a situação enquadrada na hipótese de incidência, e, nesse contexto, a responsabilização do substituto pelo pagamento do tributo, além de implicar a necessidade de se cindir a cobrança do principal e da multa, equivaleria à punição pela falta de cautelas que deveriam ter sido tomadas pelo próprio contribuinte ou até mesmo pelo juízo que deferiu o provimento liminar justamente em face da situação de irreversibilidade criada na decisão. Cito outra decisão aqui também no recurso especial do STJ, da lavra do ministro Luiz Fux, também no mesmo sentido. Que no final diz, entender de maneira diversa seria subverter o dispositivo do artigo 121 e 128 do CTN, interpretados à luz do princípio da capacidade contributiva para exonerar o contribuinte
e exonerar exclusivamente o responsável tributário, um despropósito e uma injustiça. Com efeito, há de se ressaltar que o contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, que tem a capacidade contributiva, nos termos do disposto no artigo 121, parágrafo único, inciso 1 do CTM. Já o responsável tributário não tem relação pessoal e direta com o fato gerador, muito embora guarde vínculo com a situação que daí seja a tributação. Na responsabilidade tributária por substituição, como no presente caso, os valores recolhidos pelo substituto são meras antecipações de tributo, retenção previdenciária dos 11%, que deve ser posteriormente apurado e recolhido, se for o caso, pelo contribuinte. Como visto, no levantamento fiscal, foi constatada a falta de destaque pela empresa contratante dos 11% sobre os valores das notas fiscais de serviços prestados pelo contratado nas notas fiscais e, por conseguinte, a falta de retenção e recolhimento pela empresa contratante, o que acarreta na impossibilidade de a empresa contratada efetuar a compensação ou requerer a restituição quando do pagamento da contribuição previdenciária, caso devida. Dessa forma, não houve o destaque e nem a retenção referente à antecipação compensável relativa a essa parcela do valor bruto dos serviços realizados e constituídos na nota fiscal, ou seja, sequer foi descontado o referido montante da nota fiscal em decorrência dessa decisão judicial. Então, nesse contexto, a decisão proferida no mandado de segurança, ainda que de forma indireta, acabou por obrigar o substituto a deixar de proceder à retenção não destacada na nota por determinação judicial. Assim, conforme já destacado no voto, não existia na época a obrigação da empresa tomadora de efetuar a referida retenção, que sequer foi destacada. Eu falo aqui da decisão da terceira região. Esse é o efeito concreto da cassação da liminar no mandado de segurança e face da recorrente que não participou diretamente da relação judicial, pois, conforme bem ressaltado na decisão proferida no RESP, em algumas hipóteses, especialmente aquelas em que a concessão da liminar gera situações caracterizadas por definitivas, seus efeitos devem ser preservados justamente em razão de fugir da decisão interlocutória à sua natureza cautelar, concedendo tutelas de cunho satisfativo. E mais, acrescenta que, nesse sentido, tendo a decisão judicial afastada da ficção jurídica que permitia ao fisco a exigência do ICMS, no caso do substituto tributário, a cassação da liminar não pode produzir efeitos extrinsos sob pena de se possibilitar o completamento do contribuinte beneficiado por tal decisão, especialmente se considerarmos que o substituto tributário não atuou como parte nem como interessado no mandado de segurança. Diante dos esclarecimentos assim colocados, sai suprida a omissão apontada, de maneira que se agrega à decisão embargada os fundamentos adicionais na forma alhures explicitada, mantidas, todavia, as conclusões do julgado que declarou insubsistente o lançamento. Diante do exposto, eu conheço dos embargos de declaração, dou desprovimento sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão apontada. Pinheiro. Doutora André, a senhora localizou alguma decisão na esfera do CARF? Porque eu pesquisei e não achei. Não. É complicado mesmo, como é que ela volta atrás e faz a retenção? Não tem jeito, a retenção é feita no momento que ela paga. Emitir uma nota fiscal, fazer a retenção. Não, porque eu acho que a analogia aqui, as situações são próximas. Não totalmente, mas são próximas. Acompanho o voto da relatora. Acompanho. Raciocínio razoável. Acompanho. Por unanimidade de votos. Com os membros, por unanimidade, acolher os embargos sem efeitos modificativos para sanar a omissão apontada. 48, pronto. O próximo é o 55. Andréia também.
55. Eu vou logo para o voto. Cor azul. Trato o presente processo da exigência de contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos terceiros, não recolhidas à Seguridade Social e decorrentes de pagamentos realizados a seus empregados relativo ao período de apuração de 1 de 2009 a 13 de 2009. De acordo com o que se verifica na representação de folhas 2 dos presentes autos, considerando que no processo, que termina com 2012-03, cujo devedor principal é a empresa Multicoros Comércio e Artefatos de Couro Limitada, o responsável solidário, Couro Azul, que é esse recorrente, apresentou impugnação contestando o termo de sujeição passiva solidária, foi formalizado o presente processo em nome do impugnante, ora recorrente, constituído com a cópia do processo original, principal, para o prosseguimento no julgamento da impugnação da responsabilidade solidária protocolada referente ao processo 2012-03. Destarte foi apresentada a impugnação pela Couro Azul, através da qual se insurge contra a sujeição passiva solidária. A impugnação apresentada pela devedora principal Multicoros, além de se insurgir contra a responsabilidade solidária, questiona apenas os juros e multas aplicados no lançamento, por considerar que são abusivos e afrontam a norma constitucional, pois possuem caráter confiscatório, pleiteando ao final pela procedência de sua impugnação com a exclusão dos juros e multa aplicados. Tendo em vista a concordância com o valor principal, o crédito previdenciário lançado, do crédito, né, o que tornou a matéria não impugnada, a unidade preparadora apartou o crédito previdenciário e transferiu a cobrança dele para o processo 2003-49 e permanecendo o litígio nos autos somente quanto aos valores de juros e multa lançados. Em recurso voluntário, a Couro Azul discorre sobre a responsabilidade solidária e afirma que, para a caracterização do grupo econômico, é imprescindível que haja o exercício de atividade conjunta e sob a mesma orientação, e que, no caso em tela, ocorreram apenas presunções que não têm o condão de implicar na sujeição passiva da empresa que não tem qualquer vínculo jurídico de controle ou de administração com a empresa principal. Pois bem, a fiscalização constatou a existência de grupo econômico de fato e afirmou que a solidariedade entre as empresas componentes de um mesmo grupo econômico para fins de recolhimento de contribuição previdenciária vem expressamente prevista pelo inciso 9 do artigo 30 da Lei do Custeio da Previdência Social, 8.212/91, que estabelece que as empresas que compõem o grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes desta lei. Asseverar ainda acerca do artigo 124, inciso 1 e 2 do CTN, que dispõe que são solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei. Como é se disse, a solidariedade previdenciária é legal, caso se configurem interesses comuns na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, consoante as regras estabelecidas nos artigos 121, 124 e 128 do CTN que eu cito. Por seu turno, a responsabilidade pelas contribuições previdenciárias tem regra especial no artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, que eu cito também. De acordo com o que se constata no relatório de lançamento, a fiscalização investigou as atividades das empresas envolvidas de modo a identificar de forma detalhada e individualizada as situações fáticas apuradas e narradas no relatório fiscal, que evidenciam a existência de grupo econômico de fato, empresas submetidas a um controle geral econômico e administrativo. Com efeito, não é necessário que as atividades das empresas sejam iguais ou semelhantes, nem que haja coincidência de sócios ou de endereços para que se configure um grupo econômico de fato. Todavia, são determinantes o controle e a administração únicos das empresas. A fiscalização demonstrou de forma pormenorizada o controle econômico e administrativo da empresa líder,
configurando o evidente interesse comum do fato gerador e, consoante se verifica no relatório fiscal, a formação de grupo econômico de fato entre as empresas ali arroladas, o que tem como consequência a responsabilidade solidária pelo crédito previdenciário lançado. Claramente se constata, conforme relatório fiscal e documentos adunados aos autos, que existe confusão patrimonial, dependência física, operacional, financeira e de recursos humanos e empresas constituídas para servirem de anteparo para a empresa Curtume Campo Grande Indústria e Comércio de Exportação Limitada, com o fito específico de driblar a obrigação tributária e a arrecadação das contribuições sociais. Foi ainda constatado diversas ações trabalhistas em que ex-empregados demandavam várias empresas do grupo que eram representadas judicialmente pelo mesmo preposto. Existem decisões, inclusive, reconhecendo a existência de grupo econômico com o chamamento da empresa ao polo passivo das ações trabalhistas. Conforme relatado pela fiscalização, a empresa Curtume é a líder do grupo e, em 1996, foi aberta a empresa Cor Azul, cujo histórico consta no item 4 do relatório fiscal, que esclarece que a empresa Cor Azul está inativa desde o ano de 2008, né, conforme imposto de renda. Os sócios dessas empresas que constam nos contratos sociais são pessoas que não possuem nenhum patrimônio, nem rendimentos que possam comprovar capacidade econômica para estabelecer uma empresa de porte de um Curtume, e nem tampouco indícios de que tenham exercido qualquer atividade profissional anterior no ramo ou na pecuária. Aí discorre aqui, no final, diz o seguinte: comprovado o funcionamento no mesmo endereço, a utilização dos mesmos trabalhadores empregados em alternância, as conclusões da Justiça Trabalhista condenando as empresas no polo passivo de diversas ações, principalmente as celebrações de acordos com os reclamantes para pagamento de dívidas trabalhistas, e tendo em vista que quando duas ou mais empresas organizam sob a direção, controle e administração de uma delas, configura-se o grupo econômico industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, aí cita as normas, considerando a utilização da logomarca Cor Azul em sua página de relacionamento na internet, anexo 1A, caracterizo a formação de grupo econômico Cor Azul entre as empresas citadas no quadro 1, com o fim de estabelecer a responsabilidade tributária solidária definida no artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, de 91, combinado com o artigo 222 do Decreto 3048, de 99. Desta feita, no presente caso, a situação real foi investigada, a verdade material foi observada e, em face dos fatos narrados, de todo o conjunto probatório adunado aos autos, resta comprovada a existência de grupo econômico, além do interesse comum no fato gerador, pelo que está correta a responsabilidade solidária imputada à recorrente, nos termos do artigo 124, inciso 1 e 2 do CTN, e artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, nada havendo que se reparar a esse respeito no lançamento. Assim deve ser mantida a decisão de piso. O disposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Pinheiro? Os relatórios. Um é o relatório fiscal, e o outro é o relatório geral, é isso? Aí tem um relatório também que fala da solidariedade, mas no próprio relatório fiscal já discorre sobre isso. Tá, o relatório específico da solidariedade, onde é que está? Eu vou abrir aqui o processo, só um instante. Porque eu achei o relatório geral e o relatório mesmo. O relatório mesmo, que ele fala aqui, em relatório geral e parágrafos anexos. Fala no inciso 1, inciso 2 do 124, fala no 30, e diz sobre a FPAS, solidariedade, auto de infração, fala de SATIRAT. Só que esse daqui é o processo 2012-03. É isso, né? DEBCAD 1.
Debicad 2. Todo o processo, ele tirou cópia de todo o processo para poder, fez um outro número, mas tudo que tem nesse processo que a gente está julgando é referente ao outro processo. Mas aqui só tem terceiros. Porque no relatório ele fala de um Debicad que tem empresa. E fala também de terceiro. Ou não? Eu não cheguei a achar. Pera lá, deixa eu procurar aqui. Deixa eu pegar aqui no meu relatório, ver se eu acho mais fácil. O processo, ele trata desse, tem o auto-infração no meu relatório, tá? Tá. De número tal, que eu cito as folhas, referente a contribuições da Seguridade Social, parte de empregados e contribuinte individual, porque se eu... FIP, parte empresa, aí tem outro Debicad também. Porque aqui no arquivo, né, da minuta, o único momento que fala em terceiros é no mérito. Já quando fala dos autos de infração, dos Debicads, contribuições devidas à Seguridade Social, pagas a empregadores contribuinte individual, SAT-RAT 20%, mais SAT-RAT, fala em Prolabore, 11%, não fala em terceiros no relatório. Você está dizendo porque eu coloquei aqui só terceiros, né? No voto? No voto só fala terceiros, e no relatório fala contribuições da empresa. Não, tá incompleto isso aqui. Eu até tinha anotado aqui de amarelo no meu para poder ajeitar. Mas, no final das contas, o que ficou aqui, a lide aqui, é só com relação a juros e multa. Tá, a lide é só juros e multa. Mas ela envolve contribuições da empresa ou só contribuições de terceiros? Não, contribuições patronais ou contribuições de terceiros? Envolve todas essas contribuições, tanto patronais como de terceiros, porque são vários Debicads. Tá, entendi. Porque eu pergunto pelo seguinte motivo, porque em relação a terceiros, a fundamentação da solidariedade no 124.1 se mantém, mas no 124.2, combinado com o 30, inciso 10 da 8.212, não. Essa fundamentação do inciso 2 do 124 do CTN, do artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, só se aplica às contribuições da Lei 8.212, não para as contribuições de terceiros. Então, se fosse só para terceiros, essa parte aqui teria que ser ressaltado isso. Se o lançamento envolve tanto terceiros quanto patronal, daí citar os dois ao mesmo tempo, ainda que a senhora, eu não vi aqui essa explicitação, né, da diferenciação entre uma e ambas, mas ela acaba sendo pertinente. Daí eu não teria reparo algum a fazer. Mas eu peço só que daí no seu voto não restrinja aqui no primeiro parágrafo do mérito a questão dos terceiros. Até porque quando trata da descrição do relatório fiscal, no seu relatório, quando fala do relatório fiscal, do relatório geral aqui, e cita os Debicads, ali não se fala em terceiros. Daí tem que ver essas contradições só. Tá certo. Já anotei aqui. Realmente ficou faltando. Bom, Pinheiro? Eu acompanho daí a relatora. Ela esclarecendo que tem terceiros, tem contribuições da Previdência, daí a fundamentação aqui nos dois incisos, aí também no artigo 30, no conjunto do lançamento estaria correto. Essa impugnação não é só do solidário? É só dos solidários. E tem terceiros no lançamento? Se ele fundamentar no 124.1, sim. Interesse comum.
Aí cabe a solidariedade. Cabe. Quando é que não cabe? Hã? Quando é que não cabe? Quando é que não cabe? Se ele fundamentar só no 124.2 com o artigo 39 da 8.212. Aí não cabe solidariedade. Porque daí ele estava falando por imputação legal, que é o 124.2. Ele não está invocando o 124.1, que é interesse comum. Interesse comum 124.1 justifica lançar solidariedade em terceiros. Mas daí, o fundamento do 2, do 124, mais a lei do grupo econômico da nossa legislação da Previdência, não justifica e não pode. Até porque isso é nesse sentido que eu interpreto o artigo que nós falávamos da IN, aquele artigo, qual que é o número mesmo? 151, parágrafo 2º, quando ele diz que não tem, é da INRFB 971, artigo 151, parágrafo 2º. Quando ele fala que não tem solidariedade em relação a terceiros, tem que se interpretar no conjunto da Lei 8.212. Quando se traz para a fundamentação de interesse comum do 124.1, né, aí a questão é diversa. Aí ele não está tratando dessa hipótese ali no parágrafo do artigo 2º. Até porque ela não pode revogar o CTN, que é a lei complementar. Né? Tem que ser interpretada correta nessa linha. Tá, então tá. Pinheiro acompanhou para negar, certo? Mas, doutora Miriam, a senhora falou que só teria aqui se discutindo solidariedade em relação à contribuição de terceiros. Não, eu não falei isso, não. Não? Então, eu entendi errado a sua premissa. Qual foi a pergunta? Não, foi isso. Tem terceiros aí também? Caberia, sim, essa atribuição de... Também, tá. Tá. Talvez a doutora Andréia pudesse esclarecer isso, abrir um parágrafo e fazer essa ressalva, que em relação à contribuição de terceiros, o lançamento se sustenta tão somente com lastro no 124.1 por interesse comum. Certo. Que não se aplica o 124.2 e combinado com o 30, inciso 9 da 8.212. Tá. Rodrigo. Acompanho. Matheus. Acompanho. Raide. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. E o último de hoje, item 56. É meu, né? É só fazer a anotação aqui desse que nós acabamos de julgar. Tá. Então, nesse caso aqui, o próximo processo... Opa, abri errado. É o de número item 56, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Estado de Rondônia. É um recurso voluntário contra acórdão que julgou improcedente impugnação contra auto de infração em que se lançava a rubrica 13, SAT-RAT. São dois levantamentos, DS1, diferença de contribuição alíquota RAT, que vai de 6 de 2007 a 11 de 2008, e DS2, que é a mesma coisa, indo de 12 de 2008 a 8 de 2010. Ele é cientificado em 18 de 2 de 2011. Eu transcrevo aqui uns excertos do relatório fiscal. Da impugnação, ela alega retificação das GFIPs e recolhimento espontâneo e montante integral dentro do prazo estabelecido no termo de início de procedimento fiscal, bem como no termo de intimação fiscal 1/2020, ou seja, antes do início do procedimento fiscalizatório. E um argumento também de boa-fé objetiva.
Transcrevo na sequência as emendas do acórdão de impugnação. Em 14/10/2014, foi protocolado requerimento de esclarecimento acerca de equívocos materiais na fundamentação e no mérito do acórdão de impugnação, pois pressupõe situação diversa e desconexa para com a dos autos, e a imputar defesa, impugnação, argumentos não utilizados pelo contribuinte, havendo contradição e omissão na decisão, no decidido. O recurso voluntário é interposto em 17/10/2014 e ele vai discorrer sobre tempestividade, nulidade, garantia do contraditório, cerceamento e defesa, exatamente sobre essa questão do que o acórdão teria divergido totalmente do que estaria no processo, e vai reiterar os argumentos, daí sim, constantes na impugnação, que são os itens B e C aqui, que eu explicito por senhores no relatório. Após o despacho de saneamento de florestais, o Estado de Rondônia e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia ratificaram no todo a impugnação, o requerimento de esclarecimentos e o recurso voluntário apresentados por conselheiro presidente do Tribunal de Contas, além de acrescentar razões a detalhar argumentos já alinhavados na impugnação e no recurso voluntário. É o relatório. Quanto à admissibilidade, o acórdão de impugnação ele foi cientificado em 22/9/2014. O recurso voluntário ele foi interposto tempestivamente em 17/10/2014, sendo firmado pelo conselheiro presidente do Tribunal de Contas. Em 9/11/2010, o Estado de Rondônia, de 2020, perdão, o Estado de Rondônia e o Tribunal de Contas solicitaram a juntada no processo da petição de florestais assinada digitalmente pelo Procurador do Estado, diretor da Procuradoria-Geral do Estado, junto ao Tribunal de Contas, a ratificar no todo a impugnação, o requerimento de esclarecimentos e recurso voluntário apresentados por conselheiro do presidente do Tribunal de Contas e detalhar argumentos já constantes na impugnação e no recurso voluntário. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário. Nulidade, garantia do contraditório e cerceamento de defesa. A simples leitura das emendas do acórdão de impugnação já revela o total descompasso da decisão recorrida para com o presente processo administrativo fiscal. Eis que a impugnação não invocou a jurisprudência dos tribunais superiores e nem formulou pedido para a juntada de prova documental. Segundo o relatório do acórdão recorrido, a defesa estamparia as seguintes alegações. Então, fala da súmula 251 do Superior Tribunal de Justiça sobre a alíquota SAT ser ferida por atividade preponderante de estabelecimento, definição de atividade preponderante, deve considerar número de segurados, atividade meio, acrescenta que o STJ já se posicionou quanto às regras de enquadramento dos órgãos da administração pública, admitindo classificação conforme as atividades exercidas. A área de educação especial em todos os níveis constitui, em muitas das instituições públicas, a atividade preponderante diante da vinculação de maior número de segurados e empregados, e, nesse sentido, sua classificação é de risco leve, ou seja, alíquota de 1%, logo correto o recolhimento efetuado, aplicando-se entendimentos jurisprudenciais que apontam. Contudo, nada disso consta da impugnação. Cito as e-folhas. No voto condutor do acórdão de impugnação, após afirmar a tempestividade e concluir pelo conhecimento da impugnação, a relatora invoca o anexo FLD e afasta uma suposta alegação de erro da autoridade fiscal em efetuar enquadramento da atividade preponderante /CNAE, discorrendo, para tanto, sobre a área da educação e sobre não ser vinculante a jurisprudência supostamente invocada na defesa, bem como rejeitando pedido inexistente de produção de prova documental, nada mais. A decisão ignora totalmente a argumentação de defesa, ou seja,
as alegações de espontaneidade, boa-fé, retificação das GFIPs e nos recolhimentos efetuados em 17/12/2010, com lastro no manual da GFIP, ainda que após a ciência do termo de início do procedimento fiscal e do termo de início de fiscalização número 1 de 2010. Portanto, o voto da relatora, acolhido pelos demais julgadores da sexta turma da DRJ de Belo Horizonte, não guarda pertinência com a motivação do lançamento e nem com os motivos de fato e de direito a fundamentar a impugnação, não abordando os pontos de discordância nem as razões e as provas invocadas na defesa. Não sendo a decisão recorrida congruente com pedidos e causa de pedir, vertidos na impugnação, e desta totalmente destoando, deve ser considerada como não fundamentada. Lá é o fundamento do 489, parágrafo 1º do CPC. Correta, por conseguinte, a argumentação do recorrente de o acordo de impugnação ter preterido seu direito de defesa, por força do artigo 59, inciso 2 do 70.235, a decisão recorrida é nula. Não devemos adentrar ao mérito em razão de a causa não estar madura, segundo explico. Sustentando que o termo de início de procedimento fiscal e o termo de intimação fiscal número 1 acabaram por dar ensejo apenas a uma fase informativa, o recorrente argumenta que as contribuições constantes do auto de infração já haviam sido declaradas nas GFIPs retificadores espontaneamente recolhidas em 17/12/2010, tendo carreado aos autos documentação para comprovar os recolhimentos, mas não para a comprovação da retificação das GFIPs. O relatório fiscal acusou a apresentação de retificadoras durante o procedimento fiscal, porém, elas não corresponderiam ao solicitado. Além disso, a fiscalização instruiu os autos com as GFIPs exportadas, apresentadas antes do início do procedimento fiscal, consideradas na confecção do lançamento de ofício, mas não carreou as retificadoras apresentadas após o início do procedimento fiscal. Constam dos autos o termo de início de procedimento fiscal, o termo de intimação fiscal 1, cientificado em 2/12/2010, o termo de encerramento emitido em 14/2/2011, cientificado em conjunto com o auto de infração em 18/2/2011. Portanto, o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, isso que demanda instrução mediante diligência para, ao menos para a fiscalização esclarecer se praticou algum ato escrito não documentado nos autos indicativo do prosseguimento dos trabalhos após 2/12/2010, a afastar a incidência do artigo 7º, parágrafo 2º do Decreto 70.235 e da súmula CARF 75, e para que o conteúdo das GFIPs retificadoras seja evidenciado nos autos e os recolhimentos estampados nos documentos de folhas tais, confirmados no sistema informatizado da Receita Federal, a possibilitar, após a abertura de prazo para a manifestação do contribuinte, o julgamento da lide. Impõe-se desta arte a declaração da nulidade do acordo de impugnação por preterição do direito de defesa, o 59.2 de 7235, devendo ser emitida, após a devida instrução dos autos, nova decisão de primeira instância a enfrentar os argumentos de defesa veiculados na impugnação subscrita pelo conselheiro vice-presidente do tribunal, ratificada pela petição de folhas tais, esta firmada em nome do Estado de Rondônia e do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia por procurador do Estado, diretor da Procuradoria-Geral do Estado junto ao Tribunal de Contas. Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento a isso. Essas providências todas para saneamento são ditadas com lastro no artigo 59, parágrafo 2º do Decreto 70.235. Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para anular o acordo de impugnação e determinar que a autoridade julgadora de primeira instância promova a instrução dos autos e emita nova decisão.
Andréia. Acompanho o relator. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para anular o acórdão de impugnação e determinar que a autoridade julgadora de primeira instância promova a instrução dos autos e emita nova decisão. Bom, com isso a gente encerrou a sessão de julgamento. Fabi, por favor, vou encerrar a gravação.